Sejam muito bem-vindos. Aqui, professor Daniel Garcias. Estão começando mais uma aula de geografia. O tema que nós vamos dar início hoje é globalização. Esse é o tema da nossa aula e nós teremos 4 videoaulas para falar sobre essa temática. Esse é o primeiro desses 4 vídeos. Sem mais delongas, vamos começar. Então, o tema da nossa aula é globalização e o que nós queremos com isso? Primeiro, já que nós vamos falar de globalização, a ideia é que nós possamos definir o que é isso. Que processo social é esse que nós denominamos globalização? Então, esse é nosso primeiro objetivo, definir o processo social e econômico que nós denominamos globalização. O que é isso? Segundo, nós vamos analisar que tipo de transformações a sociedade atravessa a partir do processo de globalização. A globalização é um fenômeno que nós vamos entender. Posteriormente, nós vamos entender também que tipo de mudança, que tipo de transformação a sociedade passa a partir da ocorrência da globalização. Vamos lá, então? Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é, de fato, globalização. Bom, olhando a palavra em si, você já deve ter imaginado que ela tem relação com o planeta inteiro. Você está correto. Globalização é um fenômeno que abrange o planeta, o mundo. E que tipo de constatação? É um processo pelo qual nós podemos perceber que há uma maior interligação em escala planetária. Então preste atenção, porque esta é uma palavra-chave para entender globalização. Interligação, integração. Então nós estamos aqui dizendo que no século XXI, período que nós estamos vivendo, mas já desde algumas décadas, em especial desde os anos 50, 1950 em diante, o planeta está mais interligado, ele está mais integrado. Isto é referência no processo de globalização. Segundo ponto é, primeiro, o planeta está mais integrado. Segundo, a globalização é um processo histórico multidimensional. Preste atenção a essa palavra, multidimensional. O que será que isso quer dizer? Multi, muitos. Dimensional, dimensões. A globalização é um processo que ocorre em muitas dimensões. Que tipo de dimensão é essa que eu estou falando? Nós temos a globalização ocorrendo na dimensão econômica. Nós temos a globalização ocorrendo na dimensão social. Nós temos ela ocorrendo na dimensão cultural. E nós temos também a globalização ocorrendo na dimensão política. Então a globalização não é um fenômeno que acontece em um único tema da sociedade. Ela é um processo que ocorre na perspectiva econômica, social, cultural, política, portanto, multidimensional. E o que é isso? É o planeta mais interligado quando a gente fala de economia, quando a gente fala das relações sociais, quando a gente fala da cultura, quando nós falamos da política. Dá uma olhada nessa imagem. Esta imagem que vocês estão vendo aqui é uma ilustração, e ela é uma ilustração bem interessante. Nela, você pode ver que à medida em que os anos vão passando, olha, de 1500 a 1840, os barcos à vela caminhavam a 16 km por hora. 1850 a 1930, as locomotivas já deslocam-se a 100 km por hora. A partir de 1960, você tem jatos que se deslocam a 1.100 km por hora. Note que ele está falando aqui das redes de transporte, dos meios de transporte. E esta imagem tem essa ilustração tem um ponto interessante. Você olha para o planeta está fazendo o quê? Ele está encolhendo, ele está diminuindo. Nosso planeta mudou de tamanho? Não. Então o que essa ilustração está querendo dizer? Quando ela mostra aqui o planeta ficando cada vez menor. Ela está querendo dizer que o planeta reduziu em função da melhoria das redes de transporte e dos meios de transporte. Como hoje você tem transportes mais rápidos, você pode ir a locais mais distantes numa velocidade menor.
Portanto, a distância deixou de ser um problema. A distância deixou de ser um problema. Preste atenção nisso, porque eu falei para você que a palavra-chave aqui, é interligação, integração planetária. Um dos pontos essenciais para entender isso é compreender que os meios de transporte, as redes de transporte, possibilitaram essa interligação. E aí, nós estamos falando do processo que é globalização. Então agora você já sabe, quando você tiver que pensar sobre o que é globalização, a princípio é a integração, é a interligação em escala planetária. Ela acontece em muitas dimensões, na dimensão econômica, social, cultural, política. E um dos pontos que possibilitou isso, interligar o mundo, como é que eu interligo áreas distantes? Redes de transporte mais modernas. Esse é o próximo ponto que nós vamos ver. Essa integração mundial, como ela é possível? Primeiro, a gente acabou de comentar, rede de transportes. Que outro jeito você tem de interligar o mundo? Redes e meios de comunicação. Então, esses pontos, esses dois aí, essas duas tecnologias são essenciais para que exista a globalização. Pensa na relação que nós estamos firmando agora. Você está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou em algum local, e você está em contato comigo. Você está me vendo, está ouvindo a minha voz, e nós não estamos no mesmo espaço, mas nós acabamos de ser interligados por ele. Nós fomos interligados por quem? Nós fomos interligados pelos meios de comunicação, nesse caso a internet. Então a internet interliga lugares diferentes. A internet faz com que você, aí da sua casa, possa estar no mesmo espaço que eu, através de uma conexão. O mundo representa esta mesma conexão, portanto ele está mais integrado. A outra forma de fazer isso são meios de transporte mais modernos. Se eu precisasse me deslocar até a sua casa ou você até a minha, nós poderíamos fazer isso com mais rapidez se nós tivéssemos acesso a um meio de transporte rápido. E se você tivesse que se deslocar para o outro lado do planeta, para a França, para o Azerbaijão, para a Austrália, se você tivesse um meio de transporte rápido para fazer isso, a distância não seria um problema. Então, a integração global, ela vem através dos meios de transporte e comunicação. Esse ponto eu acho que já está bem esclarecido para nós. Vamos então para as muitas dimensões da globalização. Eu comentei agora há pouco que a globalização é um processo multidimensional. Então vamos analisar isso. Bom, eu tenho um mundo mais integrado. E ele é mais integrado pelos meios de transporte e pelos meios de comunicação modernos. Com isso, eu tenho mais integração onde? Primeira, social. Me dá um exemplo, professor. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma integração social. Quando você faz uma chamada de vídeo em alguém que está distante, você acaba de ser interligado com aquela pessoa. Espacialmente, você não conseguiria se comunicar com ela se não tivesse um meio de comunicação para fazer essa conexão, uma chamada de vídeo. Então você tem mais integração social, tem pessoas que conversam com seus parentes que estão em outros países, mais integração social. A distância não é um problema, o mundo está menor. Entendeu agora o que quer dizer o mundo encolhendo? Ele está interligado e não é só pelos meios de transporte, é também pelos meios de comunicação. Aliás, os meios de comunicação são extremamente relevantes para isso. Depois nós vamos ver também as importâncias dos meios de transporte, que não são poucas. Então, primeira dimensão, a social. Segunda dimensão, econômica. Se você tem acesso à internet, muito provavelmente você já fez uma compra pela internet. Olha que interessante, você sai da sua casa, você vai até uma loja ou você vai até a China por meio da internet, faz uma compra. Aquele produto chega na sua casa. O mundo está mais integrado. Você não precisou ir até o mercado. Você não precisou ir até a loja. Você fez isso à distância porque você está integrado por um meio de comunicação. Existem sistemas que já são programados para fazer compras mensalmente para famílias. Vou deixar aqui já meus pedidos de compra. Essa integração espacial, garantida pelos meios de comunicação, pelos meios de transporte, é o que nós chamamos de globalização. Então você faz uma compra da sua casa.
Lá da China sai um navio cargueiro, olha os meios de transporte, sai um navio cargueiro. Esse navio cargueiro atravessa o planeta, este produto vai para um caminhão e ele vai chegar aí na porta da sua casa. O mundo acabou de ser interligado pelos meios de comunicação e pelos meios de transporte na dimensão econômica. Este é só um exemplo. Na dimensão política, hoje vários países têm acordos econômicos. Aí vocês estão vendo uma fotografia de uma reunião que foi realizada pelo G7, Grupo dos 7. São 7 países muito envolvidos, dos quais as decisões têm muita importância a nível mundial. E na decisão, nesse caso aí, uma decisão que está sendo debatida na ONU, a Organização das Nações Unidas, nós estamos falando de política. Mas não é só uma política feita para um país e por um país. É uma política que vai ser feita por muitos países, O que for decidido aí vai valer em vários países. Então o mundo está mais integrado politicamente. Nós temos blocos econômicos, acordos econômicos entre vários países que são feitos, são firmados e, portanto, integrados. Efeito da globalização em sua dimensão política. Nós estamos vendo exemplos. Vamos sempre lembrar, globalização é esse fenômeno, é esse processo pelo qual o planeta está mais integrado. E isso é possibilitado pelos meios de comunicação e pelos meios de transporte. Maravilha. Uma outra dimensão, dimensão cultural. Diz uma coisa, você já assistiu anime? Você sabe o que é um anime? É um desenho animado. Só que o anime é um desenho japonês. É um desenho tradicionalmente da cultura japonesa. E muita gente assiste esse tipo de desenho aqui no Brasil. Eu estou pegando um anime para dar um exemplo. Um anime faz parte da cultura japonesa, mas você assiste ele aqui no Brasil. Eu poderia falar de música. Aqui eu deixei um desenho aí, ó, de umas bandas da Coreia do Sul. Talvez você conheça, talvez não. É um estilo musical chamado K-pop. Ele é muito popularizado na Coreia do Sul, que é um país, com um molde, um estilo que vem dos Estados Unidos da América. E ele é ouvido, é vendido, é consumido aqui no Brasil também. Então olha, o planeta mais integrado. Uma banda sul-coreana de estilo estadunidense que faz sucesso no Brasil. A gente poderia falar de outros artistas, filmes que você assiste que foram produzidos nos Estados Unidos da América, filmes que foram produzidos em Hollywood. A maioria dos filmes que nós assistimos cotidianamente vem de produções dos Estados Unidos da América, músicas, cantores estrangeiros, internacionais. Você tem acesso a uma gama de aspectos culturais de outros países, porque agora nós estamos conectados. Então acredito que nessa altura já ficou muito claro o que é globalização e em que tipo de manifestações nós podemos vê-la acontecer. Maravilha. Vamos ver aqui mais um exemplo? Primeiro, vou ler com vocês uma definição, olha que bacana. Essa aqui é uma definição do processo de globalização. De maneira muito generalista, óbvio, de maneira muito superficial, mas que tem a condição de definir a princípio esse processo. Por que eu digo a princípio? Porque nós vamos ver mais aspectos da globalização mais à frente, tá bom? Então olha aqui, a gente está dizendo, globalização é um processo de integração econômica, cultural, social e política, cujos componentes centrais têm capacidade institucional, organizacional e tecnológica de trabalhar em unidade e em tempo real, ou em tempo escolhido, em escala planetária. Note que eu sublinhei, então, algumas palavras aqui muito importantes, né? Integração. Integração onde? Na economia, na cultura, na sociedade e na política. Capacidade tecnológica de trabalhar em unidade, ou seja, integrado, em tempo real e em escala planetária, ou tempo escolhido. Escala planetária. Este vídeo eu estou disponibilizando aqui para vocês, mas ele pode ser acessado de qualquer lugar do planeta. Eu estou gravando ele aqui hoje, no dia, vamos ver, no dia 16 de junho. Mas ele poderá ser assistido daqui vários dias, em qualquer horário. Essa capacidade de interligação tecnológica é fruto da globalização.
E existem alguns agentes centrais nesse processo. Por exemplo, esse vídeo fica muito claro que ele depende de uma empresa, da Google, do YouTube, para que ele chegue até você. Se eu só tivesse uma câmera aqui para gravar, muito provavelmente você não estaria assistindo. Mas existe uma estrutura interligada no planeta que permite que esse vídeo chegue até você. Isso é o processo de globalização. Agora dá uma olhada aqui. Neste mapa, olha que mapa interessante. Nesse mapa nós temos alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo. Então essas bolinhas roxas representam os 30 aeroportos mais movimentados do mundo. Certo? Você consegue ver aqui, observando. Opa, fiz um risco errado. Você consegue ver aqui, ó, os 30 aeroportos mais movimentados do mundo. Bom, pela quantidade de passageiros. Você vê que as bolinhas roxas maiores, elas representam aeroportos que têm movimentação acima de 70 milhões de passageiros. Maravilha! E no hemisfério sul também nós temos alguns aeroportos mais movimentados, mas já se nota que a movimentação é bem menor, em que os mais movimentados aqui apresentam entre 30 e 37 milhões de passageiros. Olhando essa imagem, você vai conseguir ver alguns destaques. Olha que interessante. Por exemplo, olha a quantidade de aeroportos entre os mais movimentados do mundo que está concentrada em um país só. Em um país só, nos Estados Unidos da América. Circulei ele aqui, vou apagar porque ficou muito feio. Você vê aqui que os Estados Unidos da América está em destaque. Olha quantos aeroportos entre os mais movimentados do mundo. Aqui, ó, Estados Unidos da América. Temos o aeroporto de Atlanta, que inclusive é o mais movimentado do planeta, Charlotte, Nova York, São Francisco, Los Angeles. Note que aqui, nesta outra área continental, para quem não sabe, essa partezinha aqui é a Europa. Aqui nós temos a Europa, a Turquia eu vou colocar junto, mas é continente já euroasiático, né? Então aqui você está vendo na Europa a Alemanha, ó, Frankfurt, Munique, né? Alemanha. Você está vendo Espanha, você está vendo a França, você está vendo Inglaterra. Por que eu estou destacando esses países? Do lado de cá também tem a China, do lado de cá tem Japão. Por que eu estou destacando esses países? Quando você olhar para esse mapa bem, você vai perceber que há uma desigualdade. Há uma desigualdade quando a gente pensa em quantidades. Olha, tem bem mais aeroportos na porção ocidental aqui do planeta, em alguns países aqui do leste asiático, que no restante do mundo. Vamos olhar aqui o Brasil. Olha o Brasil. Você tem aqui Rio de Janeiro, São Paulo como destaque, né? Até Brasília como um destaque também. Aqui você tem na Austrália alguns aeroportos, mas você nota que a quantidade é bem menor quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos da América. Vamos olhar aqui no continente africano. Quando a gente olha o continente africano, preste atenção, você vê uma quantidade gigante de países e só um aeroporto em destaque, que é aqui na África do Sul. Então, olha bem, nós estamos analisando esse mapa. O que esse mapa está te dizendo? O que a gente pode concluir olhando isso? Primeiro, que a inserção dos países na globalização, ela ocorre de forma desigual. Desigual. Você está vendo aqui a África, você está vendo a América Latina, e eles têm bem menos possibilidade de integração por meio da circulação de pessoas nesses aeroportos, certo? América Latina. O que isso significa? Isso significa que entre esses países, entre essas regiões, há menos circulação de pessoas,
Aqui nós temos um fluxo muito maior, pessoas indo, vindo, viajando, fazendo viagens dentro do país, para fora do país. Nessas regiões, as regiões que não estão entre os maiores aeroportos, né, não tem o mesmo fluxo, você não tem o mesmo grau de integração. Ah, mas as pessoas não estão viajando aqui? Não, não estão viajando. Na mesma quantidade, na mesma intensidade, não. Por isso, é possível dizer que esses países estão inseridos na globalização de uma forma desigual. Acabei de falar para você que hoje o mundo está mais integrado. Você poderia entrar no avião e ir lá para a França, ou para a China, ou para o Japão, ou para os Estados Unidos. Por que a gente não faz isso? Nem todas as pessoas têm condições financeiras de se integrar ao espaço com os recursos que ele oferece. Então é importante a gente lembrar que apesar do planeta estar mais integrado, apesar dele estar interligado, essa interligação, essa integração, ela não atinge a todos igualmente. Ela atinge especialmente, repito, especialmente, os países que são hoje os países mais desenvolvidos, os países do norte, países que estiveram na esteira da industrialização, que se industrializaram primeiro, países que estiveram à frente no processo de colonização, países que têm maior concentração de recursos financeiros, maior concentração de recursos tecnológicos, maior concentração do poder político, maior concentração do poder econômico e por este motivo eles estão mais integrados globalmente. Eles estão mais integrados globalmente. Por outro lado, as regiões menos integradas, vocês viram aqui, por exemplo, a região africana, a região latino-americana, do qual o Brasil é um destaque. Os outros países, ó, Argentina, Bolívia, Peru, eles não têm aeroportos de destaque. Eles não estão tão conectados? Sim, eles não estão tão conectados. Por quê? Estes são países menos desenvolvidos. Então aqui, ó, na América Latina, na África, você tem regiões menos desenvolvidas, menos recursos técnicos, menos recursos financeiros, portanto, menos integração. Essa integração tecnológica, essa integração econômica, cultural e política, ela acontece de forma múltipla, não é só em múltiplas dimensões. Ela também acontece de formas diferentes em diferentes locais. Nem todos estão integrados à globalização da mesma forma. Tá certo isso? E isso vale para diversos temas. Olha aí, por exemplo, quando a gente pensa centros de dados, ou seja, redes de informação que estão circulando informações da internet. Olha este mapa, fica claro, tá bom? Fica bem claro. A maior circulação e centros de armazenamentos de dados da internet estão na Europa, estão nos Estados Unidos. Olha que os Estados Unidos, mais uma vez, aqui é um destaque absoluto. Os Estados Unidos da América aqui, ó, estou marcando ele para vocês. E você tem uma concentração informacional nessas regiões. Você tem aqui o Sudeste Asiático, novamente, né? Você tem aqui até alguma consideração aqui com a Índia, um pouco ali nos países do Oriente Médio. Aqui na América Latina, mais uma vez, esses centros de dados começam a ficar mais dispersos e na América Latina e África você nota mais dispersão, você não tem essa representação concentrada. Por quê? Porque eles não estão tão conectados quanto as outras regiões. Essa é uma inserção desigual, tá bom? Olha aqui, as maiores empresas transnacionais. O que é uma empresa transnacional? É uma empresa que atua em vários países. Mais uma vez você vai ver o mesmo efeito. Olha, a América do Norte com destaque para os Estados Unidos absoluto, maior concentração de multinacionais. Depois vem uma concentração grande nos países da Europa, leste asiático. E mais uma vez, quando chega na América Latina, nós temos menos concentrações e um destaque para o Brasil, aqui na América Latina. Mas diferente quando a gente compara Brasil, por exemplo, e Europa. África, mesma coisa, ou seja, esses países não estão inseridos da mesma maneira na globalização.
Por fim, para a gente fechar esse ponto, um mapa do acesso mundial à internet. Mais uma vez, é uma representação muito próxima, embora generalista, né? Que pega aqui de novo a América do Norte, a Europa Ocidental, leste da Ásia e uma parte, né, do Centro Asiático. A América Latina, você vê que tem um pouco mais de acesso à internet, com destaque para o Brasil, mas mais uma vez, ó, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname, mais uma vez um acesso muito baixo, Paraguai, continente africano então, olha aqui, continente africano excluído desse acesso. Então, os países estão inseridos de maneira desigual. E mesmo dentro desses países, é bom a gente lembrar que existem desigualdades que são locais. Imagina, por exemplo, o Brasil. Será que no Brasil as pessoas têm acesso igualmente? Para a gente pensar que, opa, ó, o Brasil tem muito acesso à internet. Será que todos têm acesso à internet? Nós estamos aqui tendo uma videoaula, muitos alunos não vão ter acesso a essa videoaula por não ter internet. Existem locais dentro do Brasil que estão excluídos desse acesso. Então, a nível mundial, a globalização ela se apresenta como um fenômeno desigual. E a nível local também. Isso ficou claro? Eu espero que sim. Vamos fazer aquele resumo de fechamento? Então a gente falou aqui de globalização. Nós entendemos a globalização como um processo que representa a integração planetária maior. E ele vem a partir da modernização dos transportes e a modernização das comunicações. Isso acontece em múltiplas dimensões, na dimensão econômica, social, cultural e política. A globalização, ela é este fenômeno. No entanto, a integração do planeta, ela acontece de forma desigual. Essa integração mundial é desigual por quê? Porque existe uma concentração do poder político, econômico, social e cultural nos países do norte, que são países mais desenvolvidos. Eles detêm, então, essa concentração do poder político, econômico e cultural a partir da concentração da tecnologia, das técnicas, das redes de comunicação, das redes de transporte, e isso dá a essas regiões maior capacidade de influência, e maior capacidade de influência tanto econômica, quanto política, quanto cultural. É bom lembrar que isso não significa que eles são absolutos, mas que eles têm uma importância muito grande dentro deste processo. Tá bom? Bem, por hoje é isto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que é a globalização e o que ela representa. E na próxima aula a gente continua falando de alguns processos econômicos relacionados à globalização. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.